Na aula de hoje eu vou falar sobre os fluxogramas. Os fluxogramas servem para representar graficamente um algoritmo. Eu gosto de ensinar fluxograma porque eles são muito diretos e uma vez que a gente tem um fluxograma, fica muito fácil implementar um programa. Para desenhar um fluxograma, a gente precisa entender os elementos do fluxograma e para que cada elemento serve. O retângulo de bordas arredondadas, que é este símbolo aqui, ele representa o início ou o fim do programa. Então, este símbolo aqui, com a palavra início aqui dentro, especifica o início do programa. E com a palavra fim, especifica o fim do programa. A gente desenha a direção do fluxograma por meio de setas. Toda vez que a gente quiser fazer um processamento de dados, e no caso dos fluxogramas isso é basicamente a operação matemática, aritmética, a gente representa por um retângulo. A entrada de dados é representada por um paralelogramo. A saída de dados é representada por um retângulo, mas com uma curva aqui na parte de baixo. Eu costumo dizer que é um retângulo sensual. E quando eu era estudante, eu decorei que este símbolo aqui era o da entrada, porque eu pego esse de processamento e entorto eles. Pegou a referência? Entrada, entortar. E saída começa com S, que é a mesma letra de sensual. Coisas de estudante, né? Mas até hoje eu nunca me esqueci disso. E para fazer uma comparação, a gente usa um losango. Vamos ver alguns exemplos de algoritmos feitos por meio de fluxogramas. Somar dois números. A gente já viu esse problema. E para somar dois números, nós precisamos saber quais são esses dois números, que são as entradas desse programa. E uma vez que a gente sabe esses dois números, a gente soma, faz um processamento e imprime essa soma. Então, a gente tem o início do nosso algoritmo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir as entradas, que é o seguinte: eu preciso dos dois números. Então, informe para mim os dois números. E este daqui é o símbolo da entrada, então eu sei que essas duas variáveis são variáveis que eu tenho que ler no meu programa. O usuário vai digitar estes valores para mim. Uma vez que eu tenho estes valores, eu preciso fazer um processamento, que neste caso é somar os dois números e atribuir o valor dessa soma a uma variável que eu chamei de soma. Símbolo de processamento, retângulo. Tendo a soma, basta imprimir o seu valor. Símbolo de impressão, quadrado sensual, coloco aqui dentro, variável soma, e eu já sei que eu tenho que imprimir este valor porque este é o símbolo de saída. E está pronto o algoritmo, falta só colocar o final dele. Então veja, por meio do fluxograma, eu consigo identificar quais são as variáveis do meu programa. Eu sei que eu preciso de um num1, num2 e de uma soma. Sei o que eu preciso ler. Sei o meu processamento e sei a minha saída. Outro exemplo, verificar se um número é par ou ímpar. Início do meu algoritmo, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Preciso deste número. Então, eu chamei este número de num e coloquei no símbolo de entrada, é a entrada do meu programa. Uma vez que eu li este valor, eu preciso verificar se ele é par ou ímpar. Como eu faço isso? Bom, primeiro, eu divido num por 2 e pego o resto da divisão. Este porcento aqui indica o resto da divisão de número por 2. Então, num porcento 2 vai pegar o resto da divisão do número por 2 e vai atribuir isto a uma variável que eu chamei de teste. Esse teste pode ser 0 ou 1. Se for 0, é porque o número num é par. Se for 1, é ímpar. Então, faço essa divisão aqui e eu testo, comando de teste ou comando de decisão, o losango. Se este teste, essa variável aqui, for igual a 0, e perceba que aqui eu coloquei igual, igual, e aqui eu coloquei só igual. Por quê? Aqui é o comando de atribuição. Ele resolve o que está na parte da direita e atribui a esta variável. Então, lá na memória, teste vai ter o valor de 0 ou 1. E o igual, igual é uma comparação, não é uma atribuição. Se eu coloco teste igual a 0, ele está atribuindo o valor 0 a teste, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele compare se teste é igual a 0. Aqui, pessoal, estou utilizando já os comandos na linguagem C. Em C, o comando de atribuição é igual, o de comparação é igual, igual, e o resto da divisão é dado pelo porcentagem. E quero deixar bem claro que existem várias especificações de fluxogramas. Essa que eu estou mostrando é apenas uma das possibilidades, ok? Se esse teste for 0, ou seja, se o resultado dessa comparação for verdade, for sim, eu imprimo, símbolo de saída, que o número é par, e acabou meu programa. Se o teste não for 0,
aí eu imprimo que ele é ímpar e acabou o programa. Perceba que eu tenho dois caminhos possíveis para chegar no final do meu programa. Geralmente, para deixar o nosso fluxograma mais elegante, a gente faz assim, ó. Coloca todas as vias para um lugar comum e deste lugar para o final. Então já mostrei para você 3 das coisas que nós vimos que os computadores são capazes de fazer na programação, que são solicitar a entrada de dados, imprimir algo na saída de dados, fazer uma operação matemática, fazer uma comparação. Falta só uma coisa, que é repetir comandos. Vamos ver como ficaria isso num fluxograma? Imagine que eu queira escrever um nome na tela x vezes. Também já vimos esse exemplo. O usuário informa, por exemplo, Maria 10, e o programa tem que imprimir Maria 10 vezes na tela. Como isso ficaria em fluxograma? Tem o início do fluxograma. Primeira coisa, solicito as entradas, que são o nome e o x, porque eu tenho que imprimir o nome x vezes. Preciso dos dois valores. Uma vez que eu faço isso, eu coloco o valor 1 em uma variável que eu chamei de count, que é um contador. Por que eu preciso desse contador? Esse contador vai começar em 1, e ele vai de 1 até x. Então, se x for 10, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a cada vez que ele mudar de valor, eu imprimo o nome na tela. Então, inicialmente, esse count vale 1. E aí eu faço o quê? Imprimo o nome na tela. E depois, eu vou comparar se o meu count, esse contador, é igual a x. Ou seja, o número de vezes que eu quero imprimir este nome aqui. Se esse contador não for igual ao número de vezes que eu tenho que imprimir o nome, significa que eu tenho que atualizar o contador. Então, se isso daqui não for verdade, eu somo 1 ao contador. Era 1, passa a ser 2, e eu volto para cá, ó, imprimo o nome de novo. Perceba que aqui eu tenho um ciclo. Isso daqui é um laço de repetição, que é uma das coisas que o programa é capaz de fazer. O programa imprime de novo o nome, compara se já deu o tanto de vezes que ele tem que imprimir, e se deu, ele termina o programa. Vamos ver um exemplo de uso aqui? Imagine que eu tenho o nome Maria, e eu quero imprimir Maria 3 vezes, então x é 3. Primeira coisa, o contador vai valer 1. Então, tenho Maria, 3, o contador vem e vale 1. O que eu tenho que fazer? Tenho que imprimir o nome, ou seja, ele imprime Maria. E aí o programa testa. O contador é igual a x? 1 é igual a 3? Não. Então, o que acontece? Contador soma em uma unidade. Contador passa a ser 2. E aí ele volta para cá. O que ele tem que fazer? Imprimir de novo Maria. Então, ele imprime pela segunda vez Maria. E aí ele vem para cá e compara. Contador é igual a x? 2 é igual a 3? Não. Então, ele soma de novo o contador. De 2, ele passa para 3. E ele vem para cá de novo. E imprime novamente o nome. Maria pela terceira vez. Contador é igual a x? 3 é igual a 3? Sim. Então, ele termina o programa e imprimiu Maria 3 vezes. E esses, então, são os fluxogramas que eu eventualmente vou mostrar para vocês aqui no curso. E perceba como ele deixa direta a nossa resolução, né? É uma abordagem gráfica muito interessante, que facilita muito na hora de desenvolver e que está presente em diversos livros didáticos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder os novos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima!